Todas as famílias felizes se parecem entre si. As infelizes são infelizes cada uma à sua maneira. Que frase, né? É exatamente com esse peso dramático e direto ao ponto que a gente abre as portas para uma das histórias mais fascinantes já escritas. Então, bora mergulhar de cabeça nessa obra-prima russa de 800 páginas. O nosso objetivo nessa análise de hoje é, bem claro, fazer um resumão do enredo principal e focar na interpretação daquelas camadas filosóficas mais profundas. Afinal, a história criada pelo Lev Tolstói não é só um escândalo da alta sociedade, tá? É um espelho gigantesco que reflete toda a complexidade moral, social e íntima de uma época inteira. Para a gente entender a fundo os personagens que habitam essas páginas, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e olhar para o mundo gigantesco e em plena transformação onde eles vivem. A grande questão aqui é que a Rússia vivia uma crise de identidade pesadíssima naquela época. O país estava meio que dividido ao meio, sabe? De um lado a gente tem São Petersburgo, super moderna, com muita influência europeia e ligada ao poder. Do outro, Moscou, que era super tradicional, agrária, com uma pegada muito mais asiática. Era literalmente uma nação inteira tentando descobrir a própria identidade. E para colocar isso numa linha do tempo, a história acontece numa janela super estreita e turbulenta. Pensa só, em 1861 a gente tem a emancipação dos servos. Basicamente, o fim do trabalho escravo lá. Menos de 10 anos depois, por volta de 1870, a nossa trama começa. Ou seja, toda a estrutura do país estava virada de cabeça para baixo, enquanto essa galera tentava simplesmente viver a vida. Agora, acelerando um pouquinho o ritmo, vamos dar uma olhada no cenário urbano dessa história. Um ambiente que é tão glamuroso quanto absolutamente sufocante. Bem no centro de toda essa confusão, a gente tem um trio que é impossível de esquecer. Olha só o contraste absurdo. De um lado, o marido da Anna, o Karenin, que é um burocrata super poderoso, rígido, 20 anos mais velho e obcecado por manter as aparências. Do outro, o Vronsky, um oficial do exército jovem, rico e super passional. E bem no meio dos dois está a Anna, uma mulher magnética, brilhante, mas que está presa num casamento sem um pingo de amor. E o jeito que tudo começa é de uma ironia enorme. A Anna viaja lá de São Petersburgo para Moscou justamente para tentar salvar o casamento do irmão, que tinha pulado a cerca. Só que, ao chegar lá para apagar esse incêndio, ela esbarra com o Vronsky na estação de trem. E a faísca é imediata. Eles caem de cabeça num caso inegável que vai mudar absolutamente tudo. Mas por que isso logo vira uma tragédia iminente? A gente precisa entender as leis. Na Rússia ortodoxa daquela época, divórcio amigável não existia. Para separar, precisava de confissão ou prova absoluta de traição. E o detalhe, quem fosse o culpado sofria uma ruína social imediata. Assumir um caso era, na prática, assinar a própria sentença de morte na sociedade. E a coisa sai do controle de vez e chega no ponto de ruptura quando a Anna engravida. Não dá mais para esconder, a tensão vai nas alturas. E como Karen reage? Ele não tem um ataque de fúria passional, nada, ele é de gelo, ele simplesmente exige que a imagem pública da família seja mantida custe o que custar. Para ele, o escândalo era 1000 vezes pior do que a traição. Dando uma boa respirada agora, a narrativa tira a gente dessa cidade sufocante e nos leva para uma realidade que é o extremo oposto disso tudo. Para entender a próxima figura central, a gente tem que sacar o conceito de livre pensador no século XIX. Era aquela pessoa que questionava tudo, que batia de frente com as estruturas sociais tradicionais e com os dogmas religiosos, tentando achar sentido por conta própria. Esse é o Levin. Ele é basicamente o alter ego literário do próprio Lev Tolstói. Ele pega um caminho completamente diferente, é um cara buscando uma verdade espiritual, um sentido honesto para a vida, através do campo, da agricultura e de um amor genuíno pela jovem Kitty, que no começo da história dá um baita fora nele porque estava caidinha pelo Vronsky. O contraste maravilhoso aqui é ver um aristocrata rico largando os salões luxuosos para pegar na foice e fazer trabalho braçal pesado no sol quente junto com os camponeses, os mujiks. O Levin busca na terra e no suor uma paz e uma honestidade que ele sabe que não vai achar na alta sociedade. Com essas duas realidades na mesa, a urbana e a rural, a hipocrisia devastadora desse mundo fica totalmente escancarada. Olha que absurdo essas reações da sociedade russa. A elite basicamente passava um pano enorme para pessoas como o irmão da Anna ou a amiga dela, a Betsy. Eles tinham seus casos super discretos, de fachada, sem amor nenhum. E estava tudo bem, mas quando a Anna e o Vronsky resolvem viver um amor passional, transparente e autêntico, a sociedade cai matando e destrói os dois sem dó nem piedade. E mesmo dentro do próprio caso deles, o padrão duplo é incrivelmente cruel.
O Vronsky, claro, sobrevive ao escândalo de forma bem tranquila. Ele mantém a vida social, vai para os clubes, segue em frente. E a Anna? Ela fica completamente isolada, rejeitada pelos amigos e até proibida de conviver com o próprio filho. É uma prisão invisível. Levada ao desespero, a Anna solta essa frase muito pesada sobre o marido. Odeio-o pela sua própria magnanimidade. Ela detesta que o Karenin ofereça aquele perdão frio, sufocante e formal. Não é um perdão que nasce do amor. Essa suposta bondade dele só faz ela se sentir cada vez mais esmagada. O que nos leva ao ápice trágico de tudo. Isolada, sem espaço num mundo que não aceita sua verdade e consumida pela paranoia, a trajetória da Anna acaba na mesma estação de trem onde tudo começou. Sem ver outra saída, ela tira a própria vida se jogando nos trilhos. Dando um passinho para trás agora, vamos para nossa interpretação filosófica, cruzando o destino dessas duas vidas maravilhosamente complexas. A grande sacada dessa obra é a enorme divisão entre a intenção do autor e a realidade literária que ficou no papel. A gente nota que a perfeição moral que o Tolstói tenta dar para o Levin, essa coisa da vida no campo, acaba soando um tanto forçada, meio teórica. Enquanto isso, a existência da Anna é tragicamente falha, brutal, mas profundamente humana. E a ironia da coisa é que vários especialistas concordam justamente com isso. Por mais que o Tolstói tenha se esforçado para transformar o Levin no grande pilar moral do livro, a construção dele não tem a mesma força. É a realidade dolorosa e agonizante da Anna que bate lá no fundo da nossa alma e soa mais verdadeira. O que nos deixa com essa pergunta fascinante. Será que a perfeição moral do Levin é só uma ilusão, algo forçado na nossa cabeça, enquanto o fracasso trágico da Anna é a nossa verdadeira face? E aí? Os nossos maiores heróis literários são os impecáveis ou os que refletem as nossas falhas mais profundas? É isso que faz de Anna Karenina algo tão inesquecível. Fica a reflexão para a gente levar para frente,